Olá, pessoal! No vídeo de hoje falaremos a respeito da criança e os seus afetos, os laços afetivos que se formam com a família adotiva. Se você tem interesse em conversar comigo sobre esse tema, já curta esse vídeo e me acompanhe no canal Como Nossos Pais. Seja muito bem-vindo! Bom, e para a gente falar a respeito dessa delicada construção de novos vínculos, de novos laços afetivos, eu vou partir então do projeto adotivo. Então, pelo lado dos pais que querem adotar uma criança, existe a motivação principal, que é o desejo por um filho ou uma filha, e também as necessidades individuais de cada um que compõe esse casal, quando as pessoas vão adotar em conjunto, a respeito dessa formação de família com filhos. E pelo lado da criança, que esteve até então acolhida, algumas vezes na perspectiva de retorno familiar, e esse retorno não acontece, então, pelo lado da criança, ela começa a ansiar por uma nova família, começa a verbalizar um desejo, uma vontade de ser adotada. Porque, afinal de contas, estando dentro do acolhimento, esse é um assunto muito recorrente e as crianças começam a entender que para ela ter uma nova família, ela vai precisar ser adotada por novos pais. E aí entra um pouco do que eu falei no vídeo anterior a respeito do conflito de lealdade com os pais biológicos. Porque se por um lado a criança ela quer pertencer a uma família, uma nova família, por outro ainda existe uma idealização pelos pais biológicos, uma tentativa de manter vivos, mesmo que de forma inconsciente, a existência desses pais. Então a criança fica num conflito interno, inclusive, a respeito desses pais que ela teve um dia e dos novos pais que ela passa a querer ter. E também, por sua vez, quando ela começa a conhecer esses pais, esses futuros pais, aí, os pais adotivos, por um lado, ela resiste a isso, ela tem medo, como é que será que vai ser? Será que eles vão me abandonar de novo? Enfim. E por outro lado, ela se precipita a formar uma nova identidade muito rapidamente com esses novos pais, com medo de não ser aceita. Então, para a criança é complexo porque é como se ela tivesse que lidar com dois conflitos. O conflito em relação à família biológica, deixar ou não deixar essa família, que ela já não está convivendo, mas deixar do ponto de vista simbólico, e resistir ou não a essa nova família que chega. Bom, então percebam que existe um trabalho psíquico de filiação bem importante a ser feito aí com essa criança que vai adentrar uma nova família. Existem vários estudos a esse respeito, mas eu vou seguir aqui com vocês hoje o estudo de uma psicanalista francesa chamada Osuta Fan. Ela tem um texto que se chama Da Separação à Filiação. E nesse texto ela fala a respeito de 3 etapas na constituição desses laços afetivos com uma nova família. Primeira etapa, que seriam os primeiros momentos do pós-adoção, essa psicanalista fala que é muito semelhante à situação do nascimento. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, que fala a respeito da criança ideal e da criança real. Quando uma criança nasce, seja pela via biológica ou seja pela via adotiva, idealiza-se essa criança. É muito importante que haja essa idealização inicial, essa satisfação narcísica em relação ao filho, para que os pais possam investir bastante nessa criança. E, por outro lado, também é importante que num segundo momento caia-se, essa ilusão aí dessa criança ideal, que vai satisfazer todas as vontades e desejos dos pais, para que os pais possam amar a criança tal qual ela é, a criança real, então, e também para que essa criança tenha espaço para ter os seus próprios desejos. Naquele vídeo eu falei disso pela via dos pais, e agora eu tô falando um pouco pela via da própria criança, porque a criança também idealiza esses pais que estão chegando para ela, e ela também tem algumas satisfações narcísicas, digamos assim, que ela vai fazendo
em relação a esses pais. Então, no primeiro momento, é como se essa criança quisesse apagar toda a história prévia que ela viveu anteriormente e ela passa a querer ser o objeto de atenção único e exclusivo desses pais. E esses pais adotivos, por sua vez, que começam a perceber essa proximidade da criança, ficam muito animados com essa situação e querem muito acreditar que esse namoramento inicial, que essa afetividade toda que está acontecendo ali, já é um sinal de um super vínculo que está acontecendo. Lembrando, gente, que não necessariamente vai ser aquele amor à primeira vista, aquela paixão, assim, fulminante, porque nem todas as pessoas têm um sentimento, assim, super expressivo, mas geralmente é um sentimento positivo, né, de uma aproximação. E essa primeira fase, ela se trata justamente disso, né, dessa aproximação que acontece de uma maneira que a gente consideraria positiva, digamos assim, tá? Então, essa seria a primeira etapa. Então, se nessa primeira etapa, que é muito semelhante ao nascimento, existe todo um investimento afetivo de ambas as partes, num segundo momento, acontece uma desilusão estruturante. E é muito importante que se detenha isso, uma desilusão estruturante. É justamente para estruturar esse vínculo. Mas ela vem em forma de uma agressividade. Ela é marcada por atitudes agressivas, no qual se espera que os pais consigam suportar as tensões, os ataques de fúria e até mesmo os silêncios dessa criança. A criança rejeita e se faz rejeitar por um período de tempo, como se ela estivesse realmente testando esses pais. E os pais precisam aqui tomar muito cuidado para não reforçar uma vivência traumática pré-existente, porque essa modalidade em que a criança se apresenta agressiva, isso faz parte, e isso é muito importante reconhecer, isso faz parte da construção desses laços afetivos. A criança que já vivenciou, já passou no próprio corpo por uma experiência traumática, de ter sido abandonada, de ter sido desligada da sua família de origem, tende a pensar e tende a sentir que isso pode acontecer novamente. Então, é isso que ela quer testar. Vocês vão me abandonar ou vocês vão ficar comigo? Então, se antes ela se apresentou na sua melhor versão, agora ela vai começar a se apresentar na sua pior versão para verificar em que medida existe mesmo um desejo pela permanência dela nessa família. Então, são situações delicadas que podem acontecer. Esses momentos, eles tendem a ser mais amenos, quanto mais a criança sentir segurança. Mesmo que ela se apresente de uma forma um tanto quanto destrutiva, esses pais desejam a permanência delas. Então, à medida que a criança vai sentindo segurança, vai sentindo que ela realmente pertence a essa família, ainda que ela se apresente na sua pior versão, que é essa fase de pertencimento a uma linhagem. A criança faz então um luto das suas imagos parentais originárias, biológicas, e começa a fazer uma reconstrução do seu romance familiar de origem, apoiada nos novos pais. Então, essa criança, se ela não viveu isso ainda, ela vai viver o luto por esses pais biológicos. Na maioria das vezes, ela vai reviver esse luto desses pais que não morreram muitas vezes, mas com os quais ela já não convive mais. E é nesse momento, isso pode oscilar entre tristeza, uma certa apatia, às vezes alguma agressividade, como acontece nos processos de luto. E isso é muito importante porque à medida que a criança vai se desligando então desses pais biológicos, ela vai dando espaço para que laços afetivos bastante consistentes possam de fato acontecer entre ela e os seus novos pais. Então, para a gente que trabalha com famílias que estão se construindo pela via adotiva, essas etapas elas são bastante visíveis. Às vezes elas acontecem
de forma cíclica, não necessariamente tão regradinha assim, mas por vezes elas acontecem exatamente dessa forma como eu tô colocando aqui para vocês. Nem sempre são etapas muito duradouras, mas às vezes sim, fica um tempo grande em que a criança tá ali muito agressiva, aí às vezes ela passa a ficar um pouco triste. A família que está adotando precisa conhecer essas etapas, precisa entender que a criança passa por essas situações internamente, precisa dar acolhida. Quanto mais acolhida e segurança a criança recebe, mais ela vai se sentir protegida, amparada por esses pais e mais facilmente esse vínculo, né, esses laços afetivos, eles vão acontecendo de forma fluida. Então é bem importante que os pais, pela via adotiva, estejam bastante disponíveis para acolher essas emoções, esses afetos mais primitivos, né, das suas crianças, entendendo que é um processo, que isso faz parte da construção do vínculo. Eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, porque muitas vezes, quando a criança começa a se apresentar agressiva, começa a demonstrar uma certa resistência, os pais pensam que, então não tá dando certo, a gente não tá conseguindo formar esse vínculo. E é importante saber que isso faz parte da constituição desses laços. Então, se você entende que isso faz parte da constituição desses laços, você vai ter mais força, mais segurança para passar por isso e também para transmitir essa segurança para sua criança, a fim de que esses laços eles se tornem verdadeiramente genuínos. Olha, verdadeiramente genuínos, é uma redundância até, mas para demonstrar o quanto eles vão de fato se tornar fortes, se tornar potentes, né? Então, com esse amor e esse cuidado, a tendência é que esses laços sejam potentes e sejam duradouros aí para toda a vida da família. Então, se você gostou de pensar comigo a esse respeito, a respeito dos afetos que perpassam aí a criança na constituição dos laços com seus pais adotivos, curta já esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando dessas informações e continue aqui nos acompanhando no canal Como Nossos Pais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!